21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra eles os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Amém. É uma continuação, irmãos, da mensagem que eu já comecei a apresentar e que eu não estou conseguindo aqui botar para vocês lerem. O rei Amon, ele é um pecador impenitente. É um pecador que não se arrependeu. Morreu no seu pecado. Ele, o rei Amon, não pode, diante de Deus, alegar, por exemplo, assim: Deus não me abençoou e por isso eu continuei na iniquidade. Porque nós vimos que ele foi um homem abençoado com boas dádivas desta vida. Ele nasceu em uma família nobre, de nobre nascimento. Ele sentou na cadeira de Davi. Jesus é descendente dele. Na mesma cadeira que Jesus está sentado, esse homem assentou. Ele tinha as coisas melhores de Israel, as coisas boas de Israel. E mesmo gozando muito da graça comum, ele continuou no erro e desprezou Deus. Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos. Ninguém tem desculpa de continuar no erro porque Deus não tem abençoado. Porque o ar, a água e tudo mais vem do Pai das luzes, né? Do Pai Celestial. A segunda razão que nós falamos, ele é um pecador impenitente porque ele copiou a parte negativa do pai dele. Diz aí o texto sagrado que ele foi pelo mesmo caminho do pai, o rei Manassés, que foi, por um longo tempo, um rei muito perverso, porque adorou todo tipo de imagem de escultura, até os exércitos dos céus ele adorou. E Amon, ele assume o trono com 25 anos. Nós não podemos precisar se ele presenciou as duas fases do pai, a vida no pecado e a vida depois do pecado. Mas temos certeza que ele viu o pai convertido. Ele já era adulto quando assume o trono. Então, ele experimentou aqueles anos de avivamento. Mesmo que ele não tenha presenciado o pai vivendo no pecado, ele fosse criança, por exemplo, ele ouviu falar da vida do pai. E ele disse: olha, eu vou me espelhar por aqui. Eu vou copiar o meu pai nessa área daqui. E foi pelo caminho da iniquidade, né? Nós falamos na oportunidade. Quem é o seu espelho? Quem que você gosta de mirar a sua vida? As pessoas fazem, né? De jogadores de futebol, fazem de artistas, pode fazer até de evangélicos. Mas será que esses modelos estão nos levando à presença de Deus ou nos afastando da presença de Deus, né? Quando a Bíblia manda imitar, de ser imitadores de Deus como filhos amados.
é o modelo. Claro, Hebreus vai dizer assim, a igreja ali, olha, lembra dos seus pastores, porque aqueles pastores já tinham morrido, lembra da fé que eles tiveram? Imitai-o. Então a gente pode imitar homens na igreja, mulheres na igreja, que deram um bom testemunho, e nós devemos copiar. Infelizmente, o rei Amon copiou o que não prestava, né? E ficou agarrado ali. Agora, na terceira lição, eu gostaria de chamar a atenção que o rei Amon, um pecador impenitente, não se arrependeu como seu pai, o rei Manassés. Vamos ler aí o 23? Mas não se humilhou antes, Amon se tornou mais e mais culpado. Quer dizer, ele tinha um modelo, ele tinha uma referência, mas em vez de retroceder, ele continua piorando. Na verdade, como é que pode ser pior? A Bíblia considera pior quando você tem conhecimento da verdade, você ocupa um cargo de posição e você não segue. Então é um agravante. Todos nós aqui somos conhecedores da palavra. Quando optamos pelo caminho mau, esse pecado é mais agravante do que a pessoa que está lá fora, que não conhece a verdade. Então é nesse espírito que Amon se tornou mais e mais culpável, né? Porque ele não se humilhara como o seu pai, ele tinha o exemplo do seu pai. O rei Manassés, apesar de ter cometido graves pecados, se arrependeu e se voltou para Deus. O rei Amon subiu, talvez tenha presenciado a mudança do pai, mas não se deixou influenciar por ela. Antes preferiu continuar vivendo em desobediência aberta contra Deus. Nós nos endurecemos no pecado porque não ouvimos as advertências como deve ter ocorrido com o rei Manassés. Porque, meus irmãos, lembra que do rei Manassés, Deus mandou profetas para dizer, rapaz, conserta a vida. Você lê a Bíblia, Deus diz, conserta a vida. Você vai em qualquer igreja, Deus, conserta a vida. Mas ele não ouviu. Diz a palavra de Deus que o homem que muitas vezes repreendido, endurece o coração, será quebrantado de repente sem que haja cura. De tanta pessoa falar, repreender, ele não tem mais sensibilidade. Perde a sensibilidade, já não ouve mais. É aquele, eu não sei quem de vocês, que apanhava tanto que dizia, essa surra nem dói mais. Nem dói, né? E aí já tinha. Se nós não acolhermos as palavras de correção da parte do Senhor, vamos perder a sensibilidade espiritual e mergulharmos mais profundamente no pecado. Porque está escrito, ouvi e a vossa alma viverá. Quando ignoramos as repreensões, seja por meio da consciência, da palavra de Deus, de líderes espirituais ou até mesmo de circunstâncias da vida, nossa capacidade de discernir o certo e o errado diminui. Porque Deus fala. Não, lembra Pinóquio? Pinóquio tinha uma consciência. Quem é a consciência de Pinóquio? O grilo. E toda vez que ele não obedecia à voz da consciência, ele se machucava. Deus fala na nossa consciência, Deus fala através das pessoas, Deus nos fala através da palavra, Deus nos fala através das circunstâncias. Foi assim que o filho pródigo, por exemplo, retornou para a casa do pai. Quando ele estava em necessidade, disse, rapaz, quantos empregados do meu pai têm comida em fartura e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei
Irei ter com meu pai, direi, pai, pequei. Então a circunstância levou ele a Cristo, né? Mas às vezes as pessoas não são levadas porque Faraó endureceu o coração para não deixar o povo ir. A voz de Deus se torna mais fraca e a tentação de continuar no erro se torna mais forte. Hebreus diz assim: assim, pois, diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Um castigo, né? Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Então, irmãos, é fundamental reconhecermos que as advertências divinas são um sinal do seu amor. Deus corrige aquele que ama. Sim, ele está falando duramente, mas é com o objetivo de nos trazer de volta para si. Ele nos corrige porque deseja nosso bem e nossa salvação. Acolher essas correções com humildade e disposição para mudar é o caminho para manter a sensibilidade espiritual e evitar o mergulhar no pecado. Porque se nós não ouvirmos, nós vamos piorar cada vez mais. Hebreus diz: estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorri convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, não és filho, né? É bastardo, né? Mas caso desprezemos a correção do Senhor, ele nos entregará o nosso coração maligno. Iremos desobedecê-lo de maneira escandalosa, vergonhosa, atraindo sobre nós juízos temporários e eternos. O que é que diz Romanos, capítulo 1? Por terem se esquecido de Deus, Deus o entregou ao coração perverso para cometerem toda a sorte de impureza. Às vezes a gente olha assim, um cristão professa, vamos imaginar que ele seja mesmo, mas não obedeceu à voz do Senhor, e ele começa a fazer coisas terríveis, e diz: meu Deus, como é que aquela pessoa que estava na igreja está agindo assim? Porque Deus entrega, já que ele não quis ouvir, perdeu a sensibilidade, agora vai para o mundo, vai fazer coisas feias. Os juízos temporários podem ser as consequências naturais do pecado nesta vida. Por exemplo, doenças. O pessoal lá de Corinto, havia alguns doentes. Relacionamentos destruídos. Casamento pode acabar, relacionamentos no lar, relacionamentos no trabalho. Começa a haver muita confusão. Sofrimentos emocionais e outras coisas, bem como a intervenção direta de Deus. Então, às vezes, eu não quero dizer que as confusões que nos sucedem seja causa do nosso pecado. Não. Eu estou dizendo que em alguns casos, essas confusões existem na nossa vida porque nós estamos desobedecendo ao Senhor. Os juízos eternos são a separação definitiva de Deus na eternidade e a condenação final. Porque hoje nós podemos ter comunhão com Deus, se arrependendo e crendo. Mas lá naquele dia, Deus vai lançar fora da sua presença todos aqueles que aborrecem, que o provoca, que vivem uma vida desaprovada pelo Senhor. Isso não significa que Deus nos força a pecar quando Ele nos abandona, mas que Ele retira a sua restrição e permite que a natureza pecaminosa nossa
se manifeste plenamente, resultando em uma lista extensa de males e perversões. É só olhar para a vida do rei Manassés. Ele teve um pai piedoso, o rei Ezequias, porém ele andou no caminho terrível, né? Porque Deus tirou o freio da vida dele. Poderíamos até por Deus, sermos endurecidos para não ouvirmos suas advertências e recebermos o castigo pelos nossos pecados, porque quando ele nos falou, nós não lhe demos ouvido. Então Deus fala comigo, fala com você, nos chama a atenção. Como nós não queremos ouvir, ele está certo. Eu vou endurecer você para você continuar não me ouvindo. E aí eu vou castigar você. Não foi isso que ele fez com o faraó? Vou endurecer o coração de faraó e vou mostrar a minha obra na vida dele, né? Quando o faraó recebeu a advertência, deixa meu povo ir, ele disse, eu não conheço Deus e não vou deixar o povo ir. Endureceu o coração. Aí por isso que Deus também agiu de maneira severa contra ele. É importante, irmãos, notarmos que o endurecimento divino não anula a responsabilidade humana. Ah, foi Deus que endureceu meu coração. Mas o que precedeu antes? A minha desobediência. O endurecimento é um castigo de Deus nessa vida. Então, ninguém vai chegar lá, Senhor, eu sou inocente porque o Senhor endureceu meu coração. Não, meu filho, eu falei com você antes e você não quis me ouvir. Muitas vezes, Deus endurece aqueles que já endureceram seus próprios corações contra ele. É um ato de justiça soberana que permite que as consequências da rebeldia se manifestem plenamente, servindo a propósitos maiores de Deus, como a demonstração do seu poder e a salvação de outros. Porque a um ele endurece, mas a outra ele quebranta, né? Quebranta o coração. A lição é clara. A recusa em acolhermos a correção do Senhor não é um ato neutro. Ele nos leva a um caminho de crescente cegueira espiritual, onde a capacidade de ouvir e responder a Deus diminui, e as consequências se tornam cada vez mais severas, culminando na possibilidade de endurecimento divino e juízo. Então, não é da noite para o dia que a gente endurece o coração, não. É dando sempre lugar. Deus fala, a pessoa não ouve, aí aquela parte vai endurecendo. É super bom, né? Endureceu, ali já não tem mais sensibilidade. Cada vez que a pessoa rejeita Deus, o coração vai endurecendo ao ponto dela não poder ouvir mais. Isso reforça a urgência e a importância de uma vida de humildade, arrependimento e obediência à voz de Deus. Então, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Jesus disse, vocês já estão lavados. Mas todo mundo precisa lavar o quê? Os pés. Como é que se lava os pés hoje? Através das confissões. O pecado chegou, confessa logo para ele não grudar. Porque se ele grudar, ele não vai sair. Preciso ter a prática da confissão de pecados. Quando perdemos a capacidade de ouvir a voz do Senhor, não teremos condições por nós mesmos de reconhecer que estamos pecando contra Deus. Mas, versículo 23, não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpado. O reconhecimento do pecado é uma obra operada pelo Espírito Santo usando a palavra. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Sem essa operação, nunca poderemos reconhecer e confessar os nossos pecados a Deus. O salmista Jeremias, Lamentações, diz, converte-nos e seremos convertidos. Transforma, renova os nossos dias como dantes. Uma vez que estamos entulhados pelo pecado, por termos deliberadamente rejeitado a palavra do Senhor,
não conseguimos mais ouvir a voz para confessarmos e deixarmos nossos erros. Ele conta uma parábola do Senhor Jesus, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por isso, não podemos fazer uma oração de confissão verdadeira ao Senhor. Sem essa operação do Espírito Santo, não há confissão. Há a oração de quarta-feira de cinza, dos blocos de carnaval, confessando para no próximo carnaval fazer de novo, né? Nunca nos humilharemos para sermos perdoados e libertos do pecado. Iremos dar desculpas quanto à nossa vida errada e até lançar a culpa nas circunstâncias, nas tentações, nas pessoas e no próprio Deus, mas nunca em nosso amor e prazer pelo pecado. Não, você comeu do fruto que ele disse que não devia comer? O que é que ele disse? A mulher que o Senhor botou na minha vida. Eu estava só aqui no jardim, tudo legal, aí o Senhor inventou de botar esse negócio no meu caminho. Aí eu caí. O Senhor perguntou, o que é que você fez, mulher? A serpente me enganou. É o diabo, é o companheiro, é a companheira, é até o pastor, é até... Eu me desisti porque aquela igreja, o pastor não presta, fulano não presta. Muita gente sai cuspindo fogo contra a igreja. Na verdade, não é a igreja, é o coração dele que gosta do pecado. Ele só precisa de uma justificativa para se entregar ao erro. João diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos, vamos dizer, os nossos pecados, Ele é fiel de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Além de não querermos abandonar a iniquidade, após a advertência divina, iremos mergulhar mais profundamente em uma vida pecaminosa. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Quando não retrocedemos da iniquidade, nossa tendência é nos afundar em uma vida que não agrada ao Senhor. Sem o freio divino entregue ao nosso coração pecaminoso, poderemos até falar mal daquele que habita nos céus e prejudicar os homens que habitam na terra. Quem está no pecado fala mal de Deus e fala mal dos homens, né? Vai quebrar os grandes mandamentos. Daí o Asaf diz, daí a soberba que os cinge como um colar, falando do soberbo. E a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhe fantasias, gotejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ficaremos, irmãos, irreconhecíveis, com a aparência de um homem, mas vivendo como um demônio. Como é que o homem parece com um demônio quando ele está andando no pecado? É um demônio, o demônio só vive pecando. Se estamos sentindo nojo desse estilo de vida, é luz divina penetrando em nosso coração e consciência. O Senhor está nos chamando à confissão e abandono do pecado para termos nossa vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Voltemos para Deus enquanto temos luz, porque se ela se apagar, nunca mais voltaremos para nós. Não vá para a luz
quando o cara está com uma doença, né? Não vá para a luz, não vá para a luz para não morrer. Não vá para a luz, porque a sua esperança é a luz. Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão. Diz o cântico, tu anseias, eu bem sei por salvação. Tem desejos de banir a escuridão. Abre, por de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Mas a última fala é que o rei Amon, pecador impenitente, teve sua vida encurtada devido a seus pecados. O versículo 24. Leamos. Conspiraram os seus servos e o mataram em sua casa. A ausência de arrependimento pelos pecados cometidos terá consequências no presente e na eternidade. Na vida do rei Amon, devido à ausência de conversão, ele foi punido com a morte prematura e violenta. Que triste fim para um rei, né? Perder a vida. Só reinou 2 anos. Não é o menor reinado, o tal de Ezequias mais na frente só vai ficar 3 meses, mas ele teve um reinado muito curto, 2 anos apenas. Morreu com 27 anos. O que a gente diria jovem. Morreu jovem. Não sabemos por que a certos pecadores Deus abrevia a vida e a outros não. Porque o rei Manassés, ele viveu quantos anos? Reinou 55 anos. Andou no pecado muitos anos. E Deus não o matou imediatamente. Então está na economia divina essa questão. Não sabemos dizer. O pai do rei cometeu terríveis pecados por longo tempo e não recebeu o mesmo castigo. Mas sabemos pelas Escrituras que somos penalizados pelo Senhor nesta vida por causa de nossa vida e desobediência a Ele. Quando Deus fala com Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, Adão não só sofreu ele ia sofrer uma pena eterna, mas uma pena terrena. Tanto Eva também recebeu. E no fim ele diz, tu és o quê? Pó, e ao pó voltarás. Pena de morte física aqui, né? Um dos possíveis castigos que poderemos receber nesta vida é Deus nos abandonar aos desejos do nosso coração pecaminoso, como eu falei anteriormente. Diz Romanos, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. Nesta condição, não conseguimos mais enxergar a graça comum e a graça especial de Deus. Perdemos a visão, como vinda da parte dele, mas atribuímos aos falsos deuses. Porque Oséias diz assim, pois sua mãe se prostituiu, se referindo simbolicamente a Israel. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão e a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Quer dizer, os falsos deuses. Ela, pois, não soube que eu que dei o trigo, o vinho, o óleo.
é o crente que abandona Deus por causa do pecado e atribui o seu sucesso a si mesmo ou até aos falsos deuses. Os nossos sentimentos, antes puros, quando andávamos em santidade de vida, vão se tornar depravados. Teremos prazer em magoar pessoas, seremos indiferentes à desgraça alheia, vamos desejar ter o que pertence ao próximo e que ele perca tudo o que ele tem. A inveja, sentimento faccioso, tudo isso vai nascer, vai poluir nossa alma. O Romano diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável, cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Podemos ter endurecido o coração para a palavra do Senhor, e Ele endurecerá o nosso coração para não ouvirmos seus apelos ao arrependimento e sofrermos nessa vida por causa de nossos maus caminhos. A doença, por exemplo, pode nos alcançar com um castigo pela nossa vida desonrosa ao Senhor. O Salmo 30 diz assim, quanto a mim, isso fala Davi, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, a minha vida. Apenas voltar-te o rosto, fiquei sobremodo perturbado. Quer dizer, ele era orgulhoso. Ai, Deus, vou tirar a saúde dele. Deus tirou a saúde de Davi. Aí ele viu que ele não era absolutamente nada. As nossas finanças não estarão imunes à mão pesada de Deus devido aos nossos pecados. Israel experimentou seca, pragas e furtos por andarem na contramão divina. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pobreza financeira. Era Deus agindo como forma punitiva. Nossos relacionamentos também podem ser afetados por termos pecado contra o Senhor. Quando não estamos no caminho de Deus, Ele pode levantar amigos, parentes e desconhecidos contra nós. Tá tudo bem no relacionamento de casa, do trabalho. De repente você diz, aquela pessoa que era tão minha amiga, agora se levantou contra mim. É Deus que faz isso. Lembra do Salomão? Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomita. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada. Quer dizer, por que Deus estava fazendo isso contra ele? Porque ele adorou os ídolos. Então, às vezes a gente diz, poxa, por que no trabalho eu estou sendo perseguido? Deus levanta pessoas contra nós, principalmente pessoas muito amigas. Estaremos sujeitos a sermos entregues por Deus ao diabo, à velha natureza e ao mundo, porque deixamos de seguir ao Senhor por andarmos por caminhos pecaminosos. Lembra do Paulo falando do irmão nosso que tinha cometido uma imoralidade? Seja entregue a quem? A Satanás, para a destruição do corpo, para que seu espírito seja salvo. Até tirar a nossa vida, vamos estar sujeitos ao que optamos viver de maneira não agradável a Deus. Foi isto que aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira. O casal morreu em que lugar? Na igreja. Por que morreram na igreja?
porque mentiram ao Espírito Santo. Alguns irmãos da igreja de Corinto estavam fracos, doentes, alguns tinham dormido por causa dessa briga interna lá da igreja. Também perderemos a vida, perderão a vida os 2 filhos de Arão por introduzirem fogo proibido no culto a Deus. Eles foram introduzir, Deus os matou dentro da igreja, porque estavam fazendo coisa que não devia. Como podemos observar, qualquer área da vida humana pode ser atingida com o castigo divino por desobedecermos às palavras do Senhor. Se estamos vivendo no pecado, não devemos estranhar as coisas que não estão dando certo em nossa vida. Se vou tomar um banho aí de alguma coisa, né, de virar alguma coisa para trás. Gente, não vai adiantar banho. Se você não se voltar para Deus, banho nenhum vai lhe salvar. Você tem que se arrepender e voltar para o Senhor. Mas se confessarmos nossos pecados e abandonarmos, seremos perdoados e a mão pesada do Senhor se vai retirar de nós. Porque está escrito, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Porém, existe um castigo mais severo e eterno para quem não abandona o pecado. Hoje, se nós nos voltarmos para Deus, Ele se achegará a nós. Mas se morrermos em pecado, seremos banidos por toda a eternidade da presença gloriosa do Senhor. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No lugar onde seremos lançados, não há presença de luz, há tormentos indescritíveis e eternos. Não haverá possibilidade de arrependimento, de segunda chance, de pena reduzida, de liberdade condicional ou qualquer outro benefício, mas apenas sofrimento e choro por toda a eternidade. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. O rico, quando morreu, estava em tormento, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Morreu, não tem mais jeito. Ao homem está ordenado uma só vez, e depois disso, o juízo. Muitos ficam adiando o arrependimento, mas se esquecem que não têm controle sobre o tempo, as circunstâncias e a própria vida. Então, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o coração. Eu concluo, meus irmãos. Todos nós somos pecadores e necessitamos nos arrepender, porque somos descendentes de Adão. Mas também, como crentes em Cristo, temos falhado em andar com Deus no dia a dia e necessitamos fazer confissão de pecado. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Fomos lembrados de que viver no pecado tem consequências no presente e no futuro. Só existe uma solução para esta condição: arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus nos abençoe.